Viagem ao Centro da Terra, Júlio Verne, capítulo 36. Aqui termina o que chamei de diário de bordo. Felizmente salvo do naufrágio. Retomo minha narrativa como antes. O que aconteceu quando a jangada foi arremessada nos recifes da costa? Não sei dizer. Senti-me sendo arremessado contra as ondas, e se escapei da morte e não tive meu corpo despedaçado pelas rochas pontiagudas, foi porque os braços fortes de Hans me puxaram para fora do abismo. O corajoso islandês levou-me para fora do alcance das ondas até uma areia ardente, onde me vi lado a lado com meu tio. Em seguida, ele voltou até as rochas, contra as quais as ondas furiosas batiam, para salvar algumas peças do naufrágio. Eu não conseguia falar. Sentia-me arrasado pela emoção e fadiga, e levei 1 hora inteira para me recuperar. Enquanto isso, o dilúvio continuava, mas com aquela intensidade que precede o fim das tempestades. Algumas rochas salientes nos abrigaram das torrentes do céu. Hans preparou uma comida que eu não pude tocar, e todos nós, exaustos pelas 3 noites não dormidas, caímos em um sono doloroso. No dia seguinte, o tempo estava esplêndido. O céu e o oceano se acalmaram em perfeita sincronia. Qualquer vestígio de tempestade havia desaparecido. As palavras alegres do professor saudaram meu despertar. Ele estava terrivelmente animado. "Bem, meu rapaz! Dormiu bem?" Parecia que ainda estávamos em casa na Königstrasse, que eu estava descendo tranquilamente para tomar o café da manhã e que me casaria com a pobre Groben naquele mesmo dia. Ai de mim, se a tempestade tivesse levado a jangada para o leste, teríamos passado sob a Alemanha, sob minha amada cidade de Hamburgo e sob a mesma rua onde ficava tudo que eu amava no mundo. Assim, pouco menos de 40 léguas nos separariam. Mas eram 40 léguas verticais de uma parede de granito e, na realidade, mais de 1000 léguas de distância. Todas essas reflexões dolorosas passaram rapidamente pela minha cabeça antes de responder à pergunta do meu tio. "Horas, você não vai me dizer se dormiu bem?" repetiu meu tio. "Muito bem", eu disse. "Ainda me sinto quebrado, mas em breve ficarei melhor." "Absolutamente, é um pouco de fadiga, só isso." "Mas o senhor parece muito alegre esta manhã, tio." "Encantado, meu rapaz, encantado. Chegamos!" "Ao final de nossa expedição?" "Não, ao final daquele mar sem fim. Agora viajaremos novamente por terra e realmente desceremos às entranhas do globo." "Tio, permita-me fazer uma pergunta." "Claro, Axel." "E quanto ao nosso retorno?" "Retorno? Ah, você já pensa em voltar quando nem chegamos?" "Eu só gostaria de saber como voltaremos." "Da maneira mais simples do mundo. Quando chegarmos ao centro do globo, encontraremos uma nova rota para voltar à superfície ou apenas retornaremos por onde viemos como pessoas comuns. Gosto de pensar que ele não se fechará atrás de nós." "Então, teremos que consertar a jangada." "Claro."
Quanto ao suprimento de comida, ainda teremos o suficiente para realizar todas essas grandes coisas? Sim, certamente. Hans é um sujeito habilidoso e tenho certeza de que salvou grande parte de nossa carga. De todo modo, vamos checar. Saímos daquela gruta açoitada pelos ventos. Eu acalentava uma esperança que era também um medo. Parecia-me impossível que os terríveis destroços da jangada não tivessem destruído tudo a bordo. Eu estava errado. Quando cheguei à praia, encontrei Hans, em meio a uma infinidade de itens, todos organizados em ordem. Meu tio apertou-lhe a mão com uma expressão de profunda gratidão. Este homem, com sua devoção sobre-humana, que talvez não haja igual, havia trabalhado enquanto estávamos dormindo e salvara os itens mais preciosos, colocando sua vida em risco. Não que não tivéssemos sofrido perdas consideráveis, ao exemplo de nossas armas de fogo, mas podíamos seguir em frente sem elas. Nosso estoque de pólvora, porém, permanecera intacto depois de quase nos explodir durante a tempestade. Bem, exclamou o professor, como não temos armas, não precisamos nos preocupar em caçar. E quanto aos instrumentos? Aqui está o manômetro, o mais útil de todos, pelo qual eu trocaria os demais. Com ele, posso calcular a profundidade para saber quando chegaremos ao centro. Sem ele, corremos o risco de ultrapassá-lo e reemergir em terras antípodas. Sua alegria era feroz. E a bússola? Perguntei. Ela está nesta rocha, em perfeitas condições, bem como os termômetros e o cronômetro. Ah, o caçador é um homem inestimável. Não havia como negar. Os instrumentos estavam todos ali. Quanto às ferramentas e demais equipamentos, vi as escadas, cordas, pás e picaretas espalhadas pela areia. No entanto, ainda havia a questão da comida a ser esclarecida. E as provisões? Perguntei. As caixas que continham estavam alinhadas na praia, perfeitamente preservadas. O mar poupara a maior parte, e com biscoitos, carne seca, gin e peixe seco, ainda tínhamos um suprimento de comida para 4 meses. 4 meses! Exclamou o professor. Temos tempo para ir, voltar e, com o que resta, oferecer um grande jantar a todos os meus colegas de Johannan. Eu deveria estar acostumado com o temperamento do meu tio há muito tempo, mas ele nunca deixava de me surpreender. Agora, ele disse, reabasteceremos nosso suprimento de água fresca com a chuva que a tempestade derramou em todas essas bacias de granito. Assim, não teremos motivos para temer a sede. Quanto à jangada, recomendo que Hans faça o possível para consertá-la, embora não ache que ela ainda nos será útil. Como assim? Exclamei. Intuição, meu rapaz. Acho que não vamos sair por onde entramos. Olhei para o professor com certa desconfiança. Perguntei-me se ele não tinha enlouquecido. No entanto, ele estava certo. Vamos tomar o café da manhã, ele disse. Eu o segui até um promontório elevado depois que ele deu suas instruções ao caçador. Lá, a carne seca, os biscoitos e o chá resultaram numa excelente refeição. Uma das melhores, admito, que já tive na minha vida. A fome, o ar fresco e o clima tranquilo, após a comoção, contribuíram para aguçar meu apetite. Durante o café da manhã, perguntei ao meu tio onde estávamos.
Parece-me algo difícil de calcular, eu disse. Difícil de calcular em números exatos, respondeu ele. Impossível, na verdade, pois, durante esses 3 dias de tempestade, não consegui acompanhar a velocidade ou a direção da jangada. No entanto, ainda podemos fazer uma estimativa. De fato, nossa última observação foi feita na ilhota do Geyser, na ilha Axel, meu rapaz. Não rejeite a honra de ter batizado com o seu nome a primeira ilha descoberta no interior da Terra. Tudo bem, na ilha Axel. Havíamos percorrido cerca de 270 léguas de mar e estávamos a mais de 600 léguas da Islândia. Ótimo! Vamos partir desse ponto e contar 4 dias de tempestade, durante os quais nossa velocidade não deve ter sido inferior a 80 léguas a cada 24 horas. Está certo. Portanto, seriam 300 léguas adicionais. Sim, de modo que o mar Lidenbrock teria cerca de 600 léguas de uma costa à outra. Você percebe, Axel, que ele compete em tamanho com o Mediterrâneo? Sim, especialmente se cruzamos apenas sua largura, o que é bem possível. Curiosamente, acrescentei, se nossos cálculos estiverem corretos, o Mediterrâneo está justamente sobre as nossas cabeças. É verdade. Sim, já que estamos a 900 léguas de Reykjavik. Percorremos um longo caminho, meu rapaz, mas só podemos ter certeza de que estamos sob o Mediterrâneo e não sob a Turquia ou o Atlântico, se não nos desviamos de nosso percurso. Não, o vento parecia constante, portanto, acredito que essa costa fica a sudeste do Porto Groben. Bem, é fácil ter certeza disso consultando a bússola. Vamos ver o que ela diz. O professor caminhou em direção à rocha onde Hans havia colocado os instrumentos. Ele estava alegre, animado, esfregava as mãos e fazia pose. Um verdadeiro jovem. Eu o segui, bastante curioso, para saber se não estava enganado quanto à minha estimativa. Quando chegamos à rocha, meu tio pegou a bússola, colocou-a na horizontal e observou a agulha, que, após algumas oscilações, parou em uma posição fixa devido à atração magnética. Meu tio olhou, esfregou os olhos e olhou novamente. Por fim, virou-se para mim assombrado. — O que houve? Perguntei. Ele fez um gesto para eu olhar o instrumento. Não pude conter uma exclamação de surpresa. A ponta da agulha indicava o norte, no local onde supunhamos ser o sul. Voltava-se para a costa quando devia apontar para o mar aberto. Eu balancei a bússola, examinei-a, estava em perfeitas condições. Colocávamos a agulha em posições diferentes, mas ela obstinadamente retornava à direção inesperada. Portanto, não havia dúvida. Durante a tempestade, o vento mudara sem que percebêssemos e levara nossa jangada de volta à costa que meu tio acreditava ter deixado para trás. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!